Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Depois de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, está Mateus, capítulo 16, versículo 13. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Vamos entender primeiro o que está acontecendo aqui. Jesus chega nessa região, e a região é chamada Cesareia de Filipe. E talvez você não saiba porque essa cidade tem esse nome, Cesareia de Filipe. Porque o filho de Herodes, Herodes Filipe, ele criou essa cidade em homenagem a César. Ele cria essa cidade, então a cidade passa a se chamar Cesareia de Filipe. Ou seja, era uma cidade consagrada a César. Era uma cidade que foi feita para homenageá-lo. E o filho de Herodes, Herodes Filipe, constrói essa cidade para homenagear César. E Jesus chega nesse lugar, um lugar onde estava outro nome estava sendo levantado, outro nome estava sendo homenageado, outro nome estava em evidência. E ele chega nesse ambiente e ele diz para os discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que estão dizendo por aí a meu respeito? E a pergunta de Jesus para mim e para você nessa noite é: o que você diz a respeito dele quando você não está aqui dentro? Quando a palavra sai da tua boca a respeito de Jesus, sai o quê? Que Jesus é aquele que te deixou no vale? Que Jesus é aquele que te deixou no deserto? Não, eu estou na prova. Ou Jesus é aquele que você realmente acredita que pagou um alto preço por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância? E quando Jesus faz a pergunta aos discípulos, olha o que ele está dizendo. Primeiro, o que estão dizendo por aí que eu sou? Irmãos, a gente não precisa andar muito. Se a gente chegar em alguns ambientes, se a gente chegar em algum lugar onde uma pessoa foi lesada por uma igreja, por um falso profeta, por um falso homem de Deus, por uma falsa mulher de Deus, sabe o que vamos estar falando a respeito de Jesus? Que Jesus é uma mentira, que Jesus é um engano. Que eu confiei no fulano, no homem de Deus, na mulher de Deus, que teoricamente seria de Deus, e ele me enganou, ele me lesou. E aí, irmãos, começam a distorcer e deturpar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro sentido de servir a Deus e de estar na presença de Deus. Então olha só o que Jesus está perguntando, o que estão dizendo por aí. Quando você senta na roda da sua família, o que é ser crente? Quando você senta junto com os teus, o que é ser um cristão no meio deles? Porque às vezes, irmãos, por causa do mau testemunho de alguns, o evangelho está sendo envergonhado. Porque o nome de Jesus, irmãos, o próprio Jesus, ninguém nunca vai conseguir envergonhar. Porque ele, irmãos, não precisa nem de defesa, porque ele é Deus, ele é Senhor. Amém. Aleluia. Agora, irmão, o evangelho, muitas pessoas estão deixando uma mancha no evangelho com as suas atitudes, com aquilo que elas têm feito, irmãos, diariamente. Algumas coisas que estão totalmente contra aquilo que Jesus deixou escrito. E aí, irmãos, era sobre isso que Jesus estava falando. Se eu chegar aqui e perguntar para esse povo a meu respeito, o que vão falar de mim? O que estão falando de mim?
Se Jesus chegasse hoje no meio da tua família, no meio dos teus, e através de você lhe perguntasse, se eu perguntar para a tua família, através do fulano, através da fulana, o que vocês sabem de mim? O que falaremos a respeito de Jesus? Que Jesus é forte, que Jesus é poderoso, que Jesus não falha, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, ou que Jesus deixa as pessoas mais tristes? Ou que Jesus deixa as pessoas mais cabisbaixas? Ou que Jesus deixa as pessoas cada dia mais reclamonas e marmorentas? Ou que Jesus deixou as pessoas mais azedas? Não, era mais feliz quando não estava na igreja. Depois que veio para a igreja, virou um chato de galocha. Depois que veio para a igreja, tudo é inferno, tudo é diabo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você acha mesmo que o diabo está trabalhando só para fazer você perder R$2? Só para fazer você bater um dedinho mindinho na beirada da cama? Irmão, faça-me um favor. Ele não brinca de ser diabo. Quem brinca de ser crente às vezes é o próprio crente. Eita Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus certa vez chega para esse Pedro, que nós vamos ler aqui, e ele diz assim: Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Satanás me pediu para te peneirar, Pedro. Satanás pediu acerca da tua vida, Pedro, para te peneirar. Mas sabe o que eu fiz, Pedro? Eu intercedi por ti para que isso não acontecesse. Sabe o que é isso, irmãos? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Mas essa noite Jesus está trazendo uma responsabilidade sobre mim, uma responsabilidade sobre você, dizendo aí: quando olham para você, o que estão falando de mim? E aí eles vão responder. E olha que interessante aqui o que eles vão responder, irmãos. E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Sabe o que eles estavam declarando aqui? Nós estamos fazendo a nossa parte mal feita, Senhor. Porque ninguém ainda sabe quem o Senhor é verdadeiramente. Porque, irmãos, eles estavam chegando naquela região, e uns estavam achando que ele era João Batista, outros que ele era Elias, outro que era Jeremias, um dos profetas. O serviço, o trabalho da igreja estava sendo feito em vão. Não estava sendo bem feito, não estava sendo bem executado. E aí, quando eu falo de igreja, irmãos, eu não falo desse tempo aqui não que nós estamos hoje. Quando eu falo de igreja, eu falo de um corpo, onde cada um de nós aqui é um membro desse corpo. Jesus está clamando hoje, dizendo para mim e para você: eu preciso que vocês façam o trabalho, o serviço de vocês bem feito. Eu preciso que vocês resplandeçam a Cristo de maneira correta. Irmãos, e se a gente parar para pensar aqui, já estava ficando ruim o negócio. Mas agora Jesus vai fazer uma outra pergunta, irmãos, que vai piorar muito mais a situação. E nós vamos ver que muitos de nós ainda estamos assim, desse mesmo jeito. E olha o que ele vai dizer aqui. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está perguntando para mim e para você, quem eu sou para você? Eu preciso dar uma resposta para ele hoje. Você precisa dar uma resposta para ele hoje. Quem ele é para você? E a minha oração, irmãos, é que a gente saiba o que responder para ele. A minha oração é que a gente saiba realmente corresponder a essa pergunta e agradá-lo com a resposta. Sabe por quê? Porque tem muita gente que acha, meus irmãos, que ele é só aquele que dá vitória na causa da justiça. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que temos para conosco um advogado, Jesus Cristo, o justo. Amém, aleluia. Ele não é só alguém que vai te dar uma vitória na causa da justiça. Tem muita gente que acha que ele é só uma porta aberta. A Bíblia diz que ele é a porta. E aquele que entra por ela, irmãos, acha pastagens, acha descanso. Então ele não é alguém que só abre uma porta para mim, que só abre uma porta para você. Ele é a porta. Amém, aleluia.
é só aquele, irmãos, que tem que te prosperar, que tem que te abençoar. Não, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é aquele, irmãos, que pagou um alto preço por mim e por você. Glória a Deus. Então, irmão, não esteja aqui nessa noite achando que Ele é só essa mediocridade que às vezes a gente acha. Que Ele é aquele que vai te dar um emprego. Não, pare com isso. Ele é nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que não há nome mais poderoso que o dele no céu, na terra e debaixo da terra. Então Ele não é só isso, meus irmãos. Ele é muito mais daquilo que nós pensamos. Amém. Aleluia. Mas então nessa noite, se chegou para você essa pergunta e você tinha essa imagem dele, de que ele era alguém que só estava aqui para te dar cura, não. Ele não está aqui só para te dar cura. Ele levou a enfermidade já. Você só é doente porque você não aceita a cura que ele já conquistou na cruz do Calvário. Há uma diferença em relação a isso, irmãos. Você está entendendo? Ele não é a cura, ele já levou a enfermidade. Amém. Aleluia. Irmãos, existem coisas que 40 contas de dipirona vai resolver. Eu comecei a tomar remédio para pressão fora do tempo, irmãos, fora da época, fora da idade. Ainda que eu tenha um histórico, irmãos, de família hipertensa, a família da minha mãe toda hipertensa, ainda que eu tenha um histórico, mas eu comecei, irmãos, a tomar remédio para pressão antes do tempo. O cardiologista falou para mim, falou: Juliano, você não tem idade para isso, não é hora para isso, não é tempo para isso. Mas sabe por quê, irmãos? Que eu comecei a tomar, tive que começar a tomar, porque eu sou um sedentário. Eu era um sedentário. Amém. Aleluia. Porque, irmão, a apocalipse gelada tinha que estar todo dia em cima da minha mesa, hoje ela já não está mais. Eita. Então, irmãos, existem algumas coisas, irmãos, que não é o diabo. Existem algumas coisas, irmãos, que não é nem o teu vizinho que você põe a culpa. O problema é que a gente tem essa natureza adâmica, irmão. Quando Deus chega para Adão e fala: Adão, onde você estava? Ele falou: não, a mulher que você me deu, se eu estivesse sozinho aqui, eu estava na bênção. Mas você foi inventar e me dar uma mulher, olha o que deu errado. Quando na verdade Adão deveria ter dito para Deus: o Senhor me perdoa, porque o Senhor me pediu algo, eu não fiz conforme o Senhor me pediu, e eu fiz tudo errado, eu lambuzei a história. Mas não, ele preferiu jogar para Deus e dizer: se o Senhor não tivesse me dado mulher, eu não tinha passado por isso. E nós às vezes estamos assim, irmãos. A culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é dos filhos, a culpa é do vizinho, a culpa é do parente, a culpa é do cachorro, a culpa é do gato, nunca é nossa. Mas Jesus hoje está trazendo a responsabilidade para mim, trazendo a responsabilidade para você, dizendo quem eu sou para você. Jesus não está perguntando quem eu sou para o teu parente, quem eu sou para quem não veio hoje na igreja. Não é sobre isso. Jesus está dizendo para mim e para você quem eu sou para você. E se você achar que ele é só alguém para te dar cura, você está achando muito pouco dele. Se você está achando que ele é alguém que só abre a porta para você, você está achando muito pouco dele. Se você está achando que ele é aquele que só tem que te ajudar todo dia, você está achando muito pouco dele. O Evangelho de João, capítulo 14, vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Sabe, irmão, está tudo pronto, está tudo preparado, e a gente fica aqui, irmão, mendigando. A gente fica aqui, irmãos, eu vim buscar a bênção. Irmão, desde quando aqui é lugar de vir buscar a bênção? Ah, pastor, não é não, irmão. Se você lesse a escritura, se você entendesse, a Bíblia vai dizer: as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Amém. Eu quero orar, irmão, que você esteja na fila do supermercado fazendo compra e a bênção vai te alcançar. Amém. A minha oração é que você esteja andando no centro da cidade, que você esteja com os seus compromissos e a bênção te alcançando. Amém. Aleluia. Mas não, irmão, nos ensinaram a vir buscar a bênção. Não, eu vou lá na igreja buscar a bênção. Não, irmão, aqui é um lugar de celebração. Aqui é um lugar de louvor.
aqui é o lugar de adoração, aqui é o lugar onde o corpo de Deus se encontra e tem comunhão, e tem unidade, e em uma só fé, em um só Espírito, em um só Senhor celebra Ele. Mas não, irmão, nós viramos um monte de pedinte na presença de Deus. Nós viramos um monte de pedinte. E Ele olha para mim, Ele olha para você e diz: ah, se você soubesse quem eu sou. Se você soubesse quem eu sou, você não ia estar me pedindo, você já ia estar agradecendo. Se você soubesse quem eu sou, você não estaria choramingando pelos cantos, como você tem feito. Se você tivesse certeza e convicção de quem eu sou, você já estaria celebrando a vitória que nem chegou ainda. Mas sabe o que está faltando, irmãos? Convicção. Jesus estava diante dos discípulos. Jesus fez essa pergunta para os discípulos. Sabe o que aconteceu naquele dia? O mesmo que aconteceu quando eu disse aqui para você: quem Ele é para você? E aí você foi procurar uma resposta. E tem alguns que estão procurando até agora: puxa, porque eu tinha Ele mesmo como só aquele que abre a porta, pastor. Eu tinha só aquele mesmo que me dava dinheiro. Eu tinha Ele como só aquele que me dava cura. Eu tinha só aquele que vai me dar causa da justiça, isso e aquilo. Não, irmão, isso é migalha, irmão. Isso é migalha. Olha o que a Bíblia diz: vós sendo maus, quando os vossos filhos pedem pão, vocês me dão pedra? Gabriel está ali, irmão, de redentor. Ele é o pai. Pergunta para ele: se a neném quiser mamar, você vai dar uma pedra para ela mamar? Não, sabe o que ele vai dar para ela? O leite. E muito provavelmente eles esquentaram o leite lá na casa deles, enrolaram, talvez numa toalhinha ou numa fraldinha para manter aquecido. Sabe por quê? Para ela mamar. Isso futuramente, porque agora ela tem uma fonte. Sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos criando artifício, esquecendo da fonte. Eita Deus. Nós estamos criando métodos: como ser bem sucedido, como ser abençoado, como ganhar dinheiro, como isso, como aquilo. A gente está esquecendo o básico. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. É por isso que Jesus está olhando para mim e para você nessa noite. Irmão, eu fico imaginando, irmãos. Irmão, eu chego a arrepiar. Eu fico imaginando Jesus agora, porque a Bíblia diz que Ele está à destra de Deus, no alto e sublime trono. E aí eu, irmãos, o pastor da igreja, aquele representando o sacerdote hoje aqui, diz para a igreja: quem vocês dizem que Ele é? E eu imagino ele dizendo assim: agora eu quero ver. Imagine Jesus olhando o céu e falando: agora eu quero ver a resposta dele. Agora eu quero ver a resposta dela. E aí, irmão, sabe o que aconteceu naquele dia? O mesmo que aconteceu aqui com a gente. Pairou um silêncio no ar. Irmão, coisa terrível, sabe qual é? É você estar na igreja, você carregar uma Bíblia e você não saber quem é Jesus. Coisa terrível, sabe qual é? Você cantar louvor a respeito dele e você não conhecê-lo. Nós já cantamos aqui hoje: eu quero conhecer Jesus. Sabe como é que eu conheço Jesus? Diariamente. A palavra de Deus vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora, se você comeu pão fresco hoje, irmão, e for comer só domingo que vem outro pão fresco, outra palavra, você vai morrer de fome. Você almoça todo dia, você janta todo dia, você toma banho todo dia. Se você gosta do seu cafezinho preto, você toma seu cafezinho preto todo dia. Se você gosta do seu leite com achocolatado, você toma o seu leite com achocolatado todo dia. Se você toma chimarrão, você pega o seu chimarrão e toma todo dia. Aí Bíblia não, irmão. Presença de Deus não, é de domingo a domingo, é sexta e domingo. Sabe o que Jesus disse? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão de hoje é para você exercitar na tua vida, mas amanhã Ele quer te dar um pão novo. Amém, aleluia.
você prefere, pão novo ou pão velho? O pão é quando sai da padaria, aquele que vai lá dentro da tua casa. Lembra do desenho do pica-pau, quando a fumacinha ia assim, pegava no nariz do pica-pau e ele vinha no ar assim, ó. Fui longe agora e não vou descobrir a idade. É a mesma coisa, irmãos. Quando o cheirinho do pão vai lá na tua casa, irmão, você não pode ter dinheiro, mas você vai buscando as moedas, nem que seja para dar 3 pães, vou ter que ir lá pegar esse pãozinho da hora. Agora os pão duros lá na sua casa, sabe o que você faz? Você esquece lá na sacolinha. Você passa por ele, ó. Até no dia que você tem uma brilhante ideia para dizer, eu acho que eu vou fazer torrada com ele. Sabe o que você faz? Você corta ele, coloca uma manteiga ou um azeite, aí você põe um oréganozinho e põe lá no forno. Aí tá bom para comer. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós às vezes estamos preferindo comer torrada do que o pão fresco. Irmão, é bom comer torrada? Dependendo da mandíbula aí, irmão, cuidado. Dependendo da mandíbula, cuidado. É bem melhor o pão fresquinho. Irmãos, eu morei à frente de uma panificadora. Irmão, quando saía o pão, irmão, não tinha quem não sabia que era a hora do pão fresco. Irmão, quando saía as roscas doces, irmão, não tinha quem não sabia que estava saindo rosca doce. O cheiro do melado ia lá dentro de casa, irmão. Sabe o que é Deus dizendo para mim e para você? Eu quero que você viva desse jeito, tendo experiências reais, tendo experiências frequentes, diárias com Deus. Deus quer que a gente viva essa vida fresca na presença de Deus, irmãos. Essa vida onde, irmãos, tudo é muito novo, tudo é muito aparente, onde a experiência, irmão, vale a pena. Pare de viver do velho. Sabe por que tem muita gente que fica só buscando profecia? Porque ela já se tornou um velho na profecia. Então nós precisamos responder hoje e dizer quem Ele é para nós. Parou um silêncio entre os discípulos naquela hora. Mas alguém vai ter que ter coragem. Diga comigo assim: alguém vai ter que ter coragem. Está vendo como que é? Alguém vai ter que ter coragem. Está vendo como nós estamos? Diga comigo: alguém vai ter que ter coragem. Alguém vai ter que ter coragem. Vocês viram como é que foi, irmão? Alguém vai ter que ter coragem. O coragem lá nisso aí. Você viu o tanto de coragem que nós estamos. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: coragem. Se ele estiver meio desanimado, chacoalha ele e fala: coragem! Sabe por que você vai ter que ter coragem? Sabe por que você vai ter que ter coragem? Porque para você assumir para Ele, irmãos, quem Ele é, você tem que ter coragem. Porque não é qualquer um, irmão. Gente frouxa, gente incrédula, não assume quem Ele é. Gente frouxa, irmão, gente sem coragem, fica vivendo essa vida de montanha-russa. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, um dia está no vale, um dia está no deserto, um dia está na prova, um dia está na luta, um dia está no gigante, não sei o que. Irmão, para com isso, chega. É por isso que Ele está dizendo para mim e para você: se você vai dizer para mim quem eu sou para você, tenha coragem. Não vem com conversa fiada do meu lado, não. Certa vez chegaram para Jesus e disseram assim: bom mestre. Ele disse assim: eu não sou bom. Bom é meu pai. Pastor arrogante esse Jesus, hein, pastor? Não. Sabe por que Jesus disse isso? Quando chegaram para ele e disseram: bom mestre, ele disse assim: bom é meu pai. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque Deus já tinha terminado a sua obra. Ele ainda não tinha terminado. Sabe o que ele estava dizendo? Ele está dizendo: eu ainda não sou bom, não. Eu só vou ser bom o suficiente na hora que eu terminar a obra que Ele confiou a mim. Então, irmão, nós não somos bons o suficiente. Nós seremos bons, aprovados, quando nós terminarmos a obra que Ele confiou a nós. Deus, aleluia, Jesus. E aí, irmãos, um corajoso vai se apresentar. E Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite:
Quem será que é o corajoso que vai ter coragem de me falar hoje? Amém. Quem será que é a corajosa que vai ter coragem de dar um passo à frente e falar: eu sei quem o Senhor é? Olha o que ele vai dizer aqui. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imagina os 12 irmãos, os discípulos ali. De repente alguém com coragem dá um passo à frente e fala assim: eu sei quem o Senhor é. Eu sei. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que ele estava dizendo? Tu és o cumprimento da promessa. Tu é aquele que os meus pais ouviram a respeito. Tu é aquele que os profetas iam falando. Até então o Senhor era só uma promessa. Agora os meus olhos te veem. Agora eu te contemplo. Agora eu sei quem o Senhor é. E agora eu ando contigo. E agora o Senhor me ensina. E agora aquilo que o Senhor me ensina eu executo, eu aprendo. Para que quando o Senhor não estiver mais aqui, eu sei como agir a minha vida. Amém. Aleluia. E não poderia ter virado um alvoroço naquele momento. Todos os discípulos poderiam começar a falar: não, eu sei. Não, um só. Um corajoso põe o pé na frente e fala: eu sei, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Se você sair daqui hoje consciente de que Ele é o Cristo, de que Ele é o Filho do Deus vivo e não só alguém que vai abrir uma porta para você, a tua vida vai mudar. Se você sair daqui hoje reconhecendo que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, não só aquele que tem uma cura para te dar, a tua vida vai mudar. Pastor, como que o senhor tem certeza disso? Vamos continuar lendo que você vai ver. Olha a resposta que o próprio Jesus vai dar para Pedro. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Ah, pastor, você sabia que Pedro não chama Simão Barjonas? O nome dele é só Simão. Sabe o que significa Barjonas? Bar significa filho. Então, muito provavelmente, Jesus estava dizendo assim para ele: olha, bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Sabe o que ele estava dizendo? Você é um homem natural. Você é filho de um homem. Você tem luta, você tem batalha, você tem problemas, você tem adversidade, mas mesmo assim, você conseguiu entender quem eu sou. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Independente, meus irmãos, do que nós estejamos passando, independente daquilo que nós estejamos vivendo, independente daquilo que você esteja passando, Ele não mudou. Ele ainda continua sendo Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não mudou, Ele ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente, diz a palavra. Ele continua sendo aquele que disse: céus e terras hão de passar, mas a minha palavra não vai passar. Mas ele diz assim: porque você tem isso, você tem essa revelação, Pedro, de quem eu sou, você já é bem-aventurado. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Se você entrou triste, se você entrou cabisbaixo, com problemas, com adversidades, querendo desistir, mas se você sair daqui com a convicção de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, você vai sair daqui bem-aventurado. Amém, aleluia. Porque foi isso que aconteceu, irmãos, automaticamente com Pedro. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Sabe o que é isso? Não era de ouvir dizer. Sabe o que Jesus está falando? Você recebeu a revelação do céu, Pedro. Deus está nos convocando aqui nessa noite para dizer para mim e para você: para de ficar querendo ouvir revelação de comedor de arroz e feijão nessa terra. Eita Deus. Para de ficar usando canal se você tem fonte. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E o véu do templo se rasgou não é só para os pastores e para os missionários, não. O véu do templo se rasgou para o povo de Deus. Amém, aleluia. Ah, eu vou comprar um carro, vou ligar para o missionário. Ah, eu vou namorar, vou ligar para a missionária. Ah, eu vou noivar, vou ligar para o profeta. Não, pelo amor de Deus. Como dizia os mais antigos, tenha santa paciência. E aí sabe o que acontece com a gente?
começa a viver nesses métodos. E sabe por que às vezes a gente não é bem-aventurado? Porque a gente ainda não tem convicção de quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente ainda não tem a convicção de quem Ele é na totalidade para nós. E aí Ele vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, ou seja, não foi uma pessoa dessa terra não, que chegou e falou para ele: ó, quando ele te perguntar, fala que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não. Ninguém avisou ele antes: ó, vai chegar lá na frente, Jesus vai perguntar para vocês quem ele é, você vai dizer que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não fica ruim na foto lá não, viu, Pedro? Eu tenho certeza, a hora que ele chegar lá na frente, ele vai te perguntar. Ele vai perguntar para todos vocês. Sai na frente dos demais e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que vai ficar bom para você. Não. Ninguém sabia de nada. E sabe por que às vezes não tem gente que avança na presença de Deus e gente que não avança? Porque uns receberam a revelação, outros ainda estão presos aos métodos. Uns ainda estão presos ao jeitinho. Uns ainda estão presos: não, mas se eu conversar com o advogado, pastor, não, mas se eu for lá bater na porta do vereador, do deputado, não, pastor, porque se eu for no CRAS, não, pastor, porque se eu pedir uma bolsa isso, uma bolsa aquilo, uma bolsa não sei o que, irmão, tu é bem-aventurado, para com isso. Aleluia, glória a Deus. Pastor, é errado? Não estou falando que é errado o benefício. O que eu estou falando é você ser dependente dele, é você estar apegado a ele. Eu vi irmão, certa vez aconteceu uma festa com a gente. Irmão, às vezes a gente conta a história, os irmãos falam: não, pastor, o senhor está de brincadeira. E não é verdade. Um dia o irmão chegou na igreja, irmão, tinha uma impinge na canela inteira. O irmão trabalhava, serviço braçado e tal. Chegou na igreja e falou: ô pastor, agora fiquei ruim sem nada, eu tive que encostar no INSS, pastor, que agora esse negócio. Não, vamos orar. Vamos orar que Jesus vai entrar com providência, vai te curar e você vai ser abençoado. Um dia o irmão orando, passou um tempo, o irmão voltou e falou: ô irmão, ela secou, pastor. E não, que benção. Pois é, pastor, agora eu perdi o benefício. Tem gente que é assim, irmão. Eu prefiro ser doente para não perder o benefício. Eu prefiro ser um miserável para não perder o benefício. Eu prefiro ficar contando as moedinhas do que perder o benefício. Tem gente que não quer acessar esse lugar em Deus, irmãos. Tem gente que não quer acessar esse lugar de ser bem-aventurado. Mas sabe quando é que você acessa esse lugar de ser bem-aventurado? Quando você tem a revelação de quem Ele é. Amém, aleluia. E aí ele vai dizer: não foi carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Sabe o que é isso, irmãos? Intimidade. Sabe o que é isso, irmãos? Você entender que a busca pelo Senhor não é de domingo em domingo, de sexta em sexta, mas todos os dias você ter o teu tempo com o Senhor. Para que você não tenha revelação. Irmãos, eu quero te encorajar a ter esse tempo de intimidade com o Senhor. Mas eu sinto muito te dizer, Deus vai começar a mostrar para você que algumas amizades não servem para você. Deus vai começar a mostrar para você que algumas pessoas que frequentam a tua casa não devem frequentar mais. Deus vai mostrar para você, irmãos, que algumas pessoas que batem nas suas costas, na verdade, não estão torcendo para você ser bem-aventurado, mas sim para você cair. Eita Deus! Fala, Pai. Então você precisa entender uma coisa, irmãos: é só através da revelação de quem Ele é. Porque a Bíblia diz: os meus não serão confundidos e não serão envergonhados. Aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Amém, aleluia. Deus, glória a Deus. E aí, irmãos, por saber quem Ele é, debaixo de uma convicção do céu de quem Ele é, há uma recompensa. Olha o que Ele vai dizer agora, olha o que Jesus vai declarar para ele: pois eu também te digo que tu és Pedro. O Pedro aqui é Petros, é uma pedra pequena. E ele vai dizer: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava falando de Pedro ou dele mesmo? Ele estava falando dele mesmo agora.
Jesus não ia edificar a igreja sobre Pedro. Ele estava dizendo: Pedro, agora eu também digo que você é uma pedra pequena. Sabe o que ele está falando? Você faz parte, Pedro, da obra, do propósito que eu tenho na face da terra com o meu povo. E você é uma parte dela. Só que eu edificarei a minha igreja sobre uma pedra, sobre uma rocha eterna que é o próprio Senhor. E aí ele vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente fala isso, o crente fala: glória a Deus, pastor, aleluia, as portas do inferno não prevalecerão. Sabe quem? Sobre quem que as portas do inferno não prevalecerão? Quem não desiste. O crente não desanima. O crente, irmãos, que está doendo, mas está indo, está chorando, mas está insistindo. Irmão, está no vale, mas está glorificando, está no deserto, mas irmãos, está insistindo, porque ele sabe quem é o Cristo, quem é o Filho do Deus vivo. Aleluia! Paulo e Silas, irmão, aleluia. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos, sabe por quê? Porque estavam pregando o Evangelho. Foram açoitados, amarrados a troncos, a correntes, no cárcere exterior, diz a Bíblia. Sabe o que é o cárcere exterior? Alguém faz o número 1 em cima, o número 2 cai onde você está. Eu imagino que eles estavam no meio dos ratos, no meio das baratas. Então eles falam: misericórdia, pastor, pode parar. Mas era lá, irmão, nesse lugar que eles estavam feridos, machucados, sem culpa alguma. E às vezes você está assim: ai, por que eu estou passando por isso? Eu estou fazendo tudo certinho, irmão. Aquilo que sucede ao ímpio, sucede ao justo, segue firme, segue em frente. Mas irmão, você tem que fazer uma escolha. Ou você vai ficar se lastimando, ou você vai em direção ao lugar que Deus apontou para você. E aí, irmãos, Paulo e Silas já estavam ali naquele lugar. Já estavam lá porque não mereciam? Sim. Já tinham apanhado sem merecer? Sim. Já estavam machucados sem merecer? Sim. Já estavam sendo humilhados sem merecer? Sim. Mas de repente um olha para o outro e fala assim: nós servimos o Cristo. Nós servimos o Filho do Deus vivo. Vamos fazer o seguinte, Pedro. Eu puxo o hino, você puxa a oração. E depois você puxa a oração e eu puxo o hino. Irmão, sabe o que Deus me ensina aqui? Anda com gente que nas tuas dores te leva para orar. Anda com gente que no teu deserto levanta a tua cabeça e diz: vai dar tudo certo. Anda com gente que na tempestade vai dizer assim: a bonança está vindo aí, fica tranquilo. E aí a Bíblia diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Hinos a Deus. Preste atenção no detalhe. Paulo e Silas não estavam: ei, meu Deus, aleluia, não, para se aparecer para os outros. Não, para com isso. Para. Chega dessa vida emocionada de igreja. Chega. A Bíblia diz que Paulo e Silas se voltaram para Deus. E eles oravam e cantavam hinos a Deus. E a Bíblia vai dizer que todos os presos os escutavam. E o interessante da história é que não classifica Paulo e Silas como os presos. Classifica os que escutavam eles como presos. Você está entendendo? Irmão, você não está preso mais. Você é livre. Você só vai ficar nesse lugar de lástima se você quiser. Você só vai ficar nesse lugarzinho de estimação que você pegou para você se você quiser. Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho um lugar muito melhor para você, sai daí. Amém, aleluia. E a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, aleluia. Diga comigo: de repente. De repente. Irmão, o que é de repente? Aconteceu. A minha oração é que o de repente nos encontre. Amém, aleluia. A minha oração é que o de repente invada a tua casa. Amém. A minha oração é que o de repente invada a tua família. A
minha oração é que você olhe para a tua parentela e veja o de repente de Deus acontecendo. A minha oração é que você olhe para todas as tuas orações, todos os teus dias de lágrima, todos os teus dias de choro, todos os teus dias de preocupação, todos os teus dias de noites em claro, o de repente alcançando e dizendo: viu como vale a pena ser fiel? Viu como vale a pena adorar quando está doendo? Viu como vale a pena orar quando tudo está dizendo ao contrário? Viu como vale a pena saber quem eu sou? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Viu como vale a pena? Aleluia! E de repente, a Bíblia diz que um terremoto. Irmão, deixa eu dizer para você, agora eu preciso dizer isso para você. O Deus que você serve é um Deus que vai balançar as estruturas. Irmão, não tem cadeia que segure o teu Deus. Não tem corrente que segure o teu Deus. Não tem problema, a adversidade que impeçam ele de trabalhar. Ele já disse: operando eu, agindo eu, quem impedirá? Mas sabe quando é que ele agiu na vida de Paulo e Silas? Quando eles cantavam e oravam hinos a Deus. Irmão, a prioridade é Deus. E a Bíblia diz que houve um terremoto tão grande que a prisão de todos foram soltas. Sabe o que Deus está ensinando para mim e para você? A tua convicção de hoje vai abrir cadeias depois. Vai abrir cadeias amanhã. Você vai começar a olhar sobre a tua casa, sobre a tua parentela, sobre a tua família, e você vai ver acontecendo. Sabe por quê? Porque quando estava doendo eu cantei. Porque quando eu estava no deserto eu insisti e avancei. A Bíblia diz que Pedro também é preso. E Pedro estava preso numa prisão praticamente de segurança máxima. Soldados ali do lado dele, de tanto que ele era perigoso. Não, ele só era um homem simples, um homem de Deus. E a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Ei, igreja, Jesus está dizendo para mim e para você: não menosprezem a oração que vocês fazem juntos. Não menosprezem os pedidos que vocês fazem juntos. Porque eu ouço a oração de uma igreja. Eu ainda continuo respondendo a oração de uma igreja. Eu ainda continuo agindo enquanto a igreja está orando. Eu ainda continuo fazendo enquanto a igreja está adorando. Eu ainda continuo fazendo enquanto a igreja está reunida no propósito de me adorar e me servir. E a Bíblia diz que enquanto a igreja orava por Pedro, o anjo do Senhor o visitou. Pedro lá na hora do cochilo, irmão. Porque, irmão, quem está preso vai fazer o quê? Pergunta para alguém que já esteve preso. Como é a vida de ficar preso? Irmão, nós já fizemos culto em presídio. Os camaradas só podiam sair naquele tempinho ali, irmão. 1 hora, 1h30 no máximo. E a gente cantava, e a gente orava, e eles choravam. Mas quando acabava o culto, eles tinham que encarar a realidade. E eles tinham que voltar para a cela. E eles tinham que voltar para aquela porta de ferro que o agente penitenciário fecha, põe o cadeado, e talvez você vai ver ele só no outro dia. Mas de repente Pedro estava lá. E a igreja orando por ele. O anjo chega e se apresenta e fala: Pedro, se põe de pé, que eu vou te levar embora. A Bíblia diz que quando ele fala com Pedro, as cadeias caem. Aquilo que prendia Pedro, irmãos, caiu quando o anjo falou com ele. Deus nos trouxe aqui nessa hora para dizer para mim e para você: eu já derrubei cadeias que você nem sabe ainda. Eu já estou fazendo algumas coisas que você ainda não viu, que você ainda não experimentou, mas eu já fiz porque você já se reuniu com a igreja para orar e para pedir sobre isso. E a Bíblia diz que aquele anjo fala para Pedro: anda depressa, se arruma. Deus está dizendo para mim e para você: te prepara, vai acontecer. Amém. E a Bíblia diz que ele começa a passar
Passa uma porta, passa outra, os soldados nem enxergam ele, de repente ele passa por uma porta muito forte, muito pesada, e a Bíblia diz que quando eles chegam perto dessa porta, a porta se abre sozinha. E Pedro passa com um anjo. E aí a Bíblia diz que quando o anjo percebeu que Pedro já estava em segurança, falou para ele: Pedro, agora é com você, eu estou indo embora. Aquilo que me mandaram fazer eu já fiz. Então, irmãos, entenda, a sua convicção aqui hoje vai mudar o rumo da tua história, vai mudar o rumo da tua casa, mudar o rumo da tua família. Mas essa igreja que as portas do inferno não prevalecem, não é uma igreja fria, uma igreja morna. É uma igreja fervorosa. É uma igreja que diz para o inimigo assim: você não me engana mais. Você não me menospreza mais. Você não me fere mais. Você não me desanima mais. Porque eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu sei quem Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu tenho a convicção de quem Ele é na minha vida, na minha casa, na minha família. E as portas do inferno não prevalecerão. Amém, aleluia. Irmão, se Jesus tivesse parado aqui, já estava bom para nós. Mas sabe o que ele vai dizer? Ele vai continuar dizendo algo. E agora ele vai liberar uma promessa. Olha o que ele vai dizer: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Irmãos, só entrega a chave para alguém quem tem intimidade. Você não sai ali na rua e entrega a chave da sua casa para alguém. Você não vai sair aqui, pegar a chave do teu carro e entregar para a primeira pessoa que você vê ali na rua. Não. Só recebe a chave quem é conhecido, quem tem intimidade. Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho mais chaves para te entregar. Amém, aleluia. Você pega se você quiser. Amém, aleluia. Você vai acessar esse lugar se você tiver intimidade, se você tiver convicção de quem eu sou. E ele vai dizer: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Chave abre o que, irmão? Porta. Só porta. Cadeado. E uma infinidade de coisas. Se eu fosse você, eu já estava celebrando com o seu molho de chave na mão. Amém. Sabe quando é que a Bíblia vai falar sobre chave nas Escrituras? Ele diz assim: aquele que leva a preciosa semente. Mas olha o que ele diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não vai ter dia que vai ser milagre, irmão. Vai ter dia que vai ser na preocupação. Vai ter dia que vai ser assim: meu Deus, como vai ser? Como será? Mas ele vai dizer: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará. Aleluia, oh Senhor. Com certeza, trazendo consigo os seus molhos com alegria. Amém, aleluia. Então talvez você chegou aqui hoje preocupado, angustiado, aflito. Deus está dizendo para você: se você sair daqui convicto, volta para casa com seus molhos com alegria. Ele vai dizer assim, ó: e tudo que ele vai dizendo é tudo ou alguma coisa? Tudo ou alguma coisa? Tudo. Diga comigo: tudo. Tudo. Chacoalha alguém e fala: é tudo. É tudo. Fala para essa pessoa: você tem muita pouca fé. É tudo. É tudo. Tudo. O que é tudo? É essa igreja aqui mesmo, essa garrafa. Essa garrafa aqui não é tudo, irmão. É tudo. Não é tudo, não mesmo olha no jeito. Não, é tudo. Tudo. Olha o que ele está dizendo: e tudo que ligares. Irmão, você só liga aquilo que está desligado. É por isso que eu sempre digo, irmão, tem hora que você está no louvor, o crente está assim, ó. Sabe que ele está? Desligado. Por isso que eu sempre digo para vocês: irmão, na hora da gente orar, não anda. Na hora da gente orar, irmão, não vai no banheiro. Irmão, na hora da gente orar, não vai tomar água. Sabe por quê? Porque você está desligado.
Não, é hora de orar, eu vou orar. É hora de adorar, eu vou adorar. É hora de buscar, eu vou buscar. É Deus dizendo para mim e para você, você precisa ligar hoje. Liga a tua vida hoje. E Ele vai dizer, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Sabe o que Deus dizendo para mim e para você? Você me conhece. Você sabe quem eu sou. Você sabe o meu poder. Você sabe a minha autoridade. Você sabe a minha capacidade. Então liga esse negócio, você vai ver se eu não vou fazer. Amém. É mais ou menos isso que Deus está falando conosco, irmão. Ah, pastor, mas é luta. Ai, pastor, mas é prova. Ai, professor, pastor, mas é adversidade. Ai, pastor, mas isso, mas isso. Agora ele vai falar sobre isso também para você. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Deus está dizendo para mim e para você, liga a bênção e desliga a preocupação hoje. Amém. Liga a transformação e desliga o deserto hoje. Desliga essa vida de vale, de deserto, de prova, de tribulação. E liga uma vida de bem-aventurado, de homem e mulher que convicta em Deus. De homem e de mulher que recebe a revelação de quem Ele é. De homem e de mulher que sabe que Ele está agindo, que Ele está operando e que você vai ser bem sucedido. Amém. Aleluia. E Ele está dizendo, é tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Você entende isso? Amém. Mas para que tudo isso aconteça, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui nessa noite é reconhecer quem é Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui nessa noite é dizer para Ele, me perdoa, Senhor, porque eu pensei mesmo que o Senhor era aquele que só abria a porta. Me perdoa, porque eu pensei que o Senhor era aquele que foi criado só para me dar dinheiro. Me perdoa, porque eu pensei que o Senhor era só aquele que tinha que me dar a cura e eu virar as costas e não voltar nunca mais. Mas eu entendi hoje. Eu entendi que Tu és o Cristo, que Tu és o Filho do Deus vivo. E a partir de hoje, eu estou saindo daqui como um bem-aventurado. Amém. Aleluia. A partir de hoje, eu estou saindo daqui como alguém diferente que entrou. Eu estou saindo daqui como alguém que tem a revelação de quem o Senhor é. Eu estou saindo daqui como alguém que o Senhor está dando a chave do reino dos céus. Aquilo que o Senhor está me dando hoje como autoridade, que tudo que eu ligar na terra será ligado no céu, e tudo que eu desligar aqui na terra também será desligado no céu. Esse sou eu hoje, Senhor. Essa sou eu hoje, Senhor. Você tem certeza disso? Amém.